pode ter imunidade parcial. Socorro, a Suprema Corte vai passar pano para o ex-presidente? Ari, estava todo mundo esperando esclarecer e acabar de vez com essa situação, o ex-presidente tem imunidade ou não, mas mais que confundiu do que esclareceu. Bem, o que aconteceu hoje foi que essa decisão foi anunciada e por 6 votos a 3, e aí não surpresa, 6 votos dos juízes conservadores, então por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal americano decidiu que o ex-presidente Donald Trump tem direito a uma imunidade absoluta em casos criminais, mas só por atos oficiais cometidos quando ele era presidente. Só valem atos oficiais quando o Trump estava no poder. Isso não vale para atos não oficiais, não vale para o âmbito privado. O que acontece agora, Ari, é que as decisões, os 3 casos em que o presidente enfrenta, porque um ele já foi julgado e condenado, então eles voltam para os tribunais inferiores, para os tribunais de segunda instância, que vão ter que decidir em cada caso se o presidente, nesse caso particular que eles vão analisar, se em cada caso o ex-presidente Donald Trump tem imunidade. E o que é que acontece com isso? Vai atrasar ainda mais esses julgamentos, como os republicanos queriam, como Donald Trump queria, possivelmente será julgado só no ano que vem, após as eleições, como era o grande desejo dele. Então, e esse caso, ele chegou ao Supremo americano, e o Supremo reforçou hoje, que foi a primeira vez que a Corte teve que decidir sobre imunidade de um presidente, já que foi a primeira vez, porque nenhum presidente até então foi processado criminalmente. Então, esse caso chegou depois que um tribunal inferior rejeitou o pedido de imunidade do Trump. É aquele caso em que ele é acusado de conspiração por tentar reverter o resultado das eleições de 2020 e também por incentivar, por incitar a invasão do Capitólio. Eles alegam imunidade, o Trump pede imunidade porque diz que era presidente ainda, só que a acusação diz que ninguém está acima da lei, nenhum ex-presidente. Bem, o presidente hoje, o ex-presidente Donald Trump, ele comemorou a decisão, ele foi para as redes sociais e escreveu: grande vitória para a nossa Constituição e democracia, orgulho de ser americano. Ari. Vila, o ex-presidente Trump, ele aparelhou a Suprema Corte e agora está colhendo os frutos, né? 6-3 dos 9 ministros, esse é o placar das votações quando interessa, são assuntos que envolvem o Donald Trump, mas também houve erros de gestões democratas, né? Era possível, em certo momento, alguns ministros que já estavam bem idosos, porque lá não tem o limite dos 75 anos como tem no Brasil, né? Que era 70, estenderam para 75. Bem, então, que poderia, no caso, não ser um placar tão grande, de 6-3, podia ser 5-4, e por aí vai. Mas os democratas também, naquele momento, não se preocuparam com isso. Obama, inclusive, chegou a ser derrotado numa tentativa, inclusive, de designar um dos ministros da Suprema Corte. O que acontece foi que as derrapadas dos democratas estão custando muito caro a democracia norte-americana, né? Porque o Trump aproveitou, quando assumiu, fez as nomeações, nomeou, segundo os entendidos, juristas que não eram dos melhores, mas sim pela questão ideológica, que tivesse identificado com o seu ideário, o ideário de Trump, e agora ele vai colhendo os frutos. Em suma, a democracia americana vai passar, caso o Trump seja eleito, que é mais provável, um momento mais difícil da sua história, né? Porque aí teremos um presidente que volta ao poder, depois de todos os crimes que cometeu, condenado na justiça, e com dificuldades enormes que vai ter na política internacional no momento de muita tensão, que inclusive vai influenciar todos nós, inclusive aqui no Brasil, né? Enquanto a Socorro relatava aí a passada de pano da Suprema Corte no ex-presidente, o Lula fazia assim com a cabeça, como que diz: meu Deus, Guga. É inacreditável, né? A democracia diz isso, né? Que a lei é igual para todos. Esse é o princípio da democracia. Ninguém está acima da lei, ninguém tem tratamento VIP especial, mas a gente sabe que não é assim na prática.
e a gente está vendo aí o Trump, claro, ele tem uma Suprema Corte para chamar de sua, dele no caso, a Suprema Corte que de fato atua como juízes que são subservientes aos interesses do Trump. É pior do que Cássio Nunes Marques aqui. A gente tem vários que estão de fato atuando para ajudar os interesses do Trump. É inacreditável você poder criar uma regra em que ele vai ficar imune a responder a crimes, ou que pelo menos vai fazer com que isso ganhe mais tempo, que é exatamente o que ele queria, né? Para poder ser eleito sem estar com mais nenhum processo ali em vias de ser condenado. Então, é uma piada, é a justiça atuando em prol de uma pessoa que ataca o tempo inteiro a democracia. Como falou o professor Vila, vai ser péssimo para o Brasil. Imagina, Trump, a França indo para a extrema-direita, Trump e a Europa inteira também indo para a extrema-direita, a Alemanha está querendo ir para a extrema-direita também. Enfim, está cada vez mais complicado o cenário internacional. O Brasil, pelo jeito, vai ser uma das resistências democráticas, claro, se o Bolsonaro não for eleito. Ou o bolsonarismo não voltar. Né? E como não há nada tão ruim assim que não possa piorar um pouco mais, a Socorro traz o resultado das eleições legislativas na França. Socorro. Manchete? Manchete da Socorro. Extrema-direita vence o primeiro turno. E agora, Macron? E agora, França? E agora, hein, Ari? Bem, e agora que a gente vê que a extrema-direita está à beira do poder na França, como diz a manchete do jornal francês Le Monde de hoje, a produção separou aí a capa do jornal, um dos principais jornais aqui da Europa, a manchete é justamente essa, extrema-direita à beira do poder, e a gente vê esse mapa, Ari, que a produção destacou, toda essa área marrom em que o candidato do partido de extrema-direita, Reagrupamento Nacional, ficou em primeiro lugar, em toda essa área marrom. Essa área rosa, que é bem menor, é o do reagrupamento, é da Frente Popular, que é uma coalizão aí de esquerda, a área rosa, e a área de Macron, a coalizão do governo Macron, essa área em amarelo. A primeira capa do jornal francês Le Monde também traz um gráfico ali que a gente vê claramente o crescimento da extrema-direita em 2 anos na França e compara o resultado das eleições legislativas de 2022 com agora de 2024. E o RN, o Reagrupamento Nacional, que teve 18,7% na eleição de 2022, teve aí 33% na eleição que foi realizada ontem. A Nova Frente Popular, que é o bloco esquerdista, também subiu um pouco, a gente acompanha aí no gráfico, esse gráfico rosa, e o amarelo, o Macron, o partido de Macron, como perdeu nas eleições europeias que aconteceram no mês passado, também perdeu na eleição de ontem, teve 26% em 2022, 21,5% na eleição de ontem. É inegável, a extrema-direita atualmente é a maior força política da França. O líder do partido, que é bem jovem, de 28 anos, Jordan Bardella, ele, além de agradecer a votação, ele divulgou uma carta pedindo aí uma união dos franceses para combater os esquerdistas, que ele chamou de agentes do caos e que também são antissemitas. Já o presidente Macron, junto com a frente esquerdista, pede uma união, apela para uma união contra os radicais. E eles dizem que há apenas 7 dias para a França se salvar de uma tragédia, de uma catástrofe. A eleição acontece no próximo domingo, é uma eleição em segundo turno e parece assim meio estranha para o brasileiro, mas as eleições parlamentares para o parlamento francês, ela acontece em 2 turnos e são 577 vagas. Nesses 2 turnos, o que acontece? No primeiro turno, que foi ontem, se o candidato ele não tiver maioria absoluta na região, lá o voto é distrital, se ele não tiver maioria absoluta, aí vai para o segundo turno, com o segundo mais votado, às vezes com o terceiro mais votado, ou até um quarto, isso depende da região. Então, onde vão acontecer esse segundo turno, Ari, são o que eles chamam de os distritos ou círculos. São aí mais de 300 locais, ou seja, 300 regiões em que vai haver esse segundo turno. Desses 300, mais de 170 candidatos já desistiram,
Porque o que existe na França há vários anos é que o terceiro colocado, ele desiste de concorrer no segundo turno para apoiar o que ficou em segundo lugar, para combater o primeiro lugar quando é um extremista, quando é a extrema-direita. É isso que tem acontecido ultimamente. Amanhã à noite termina o prazo para quem vai dizer que se vai desistir, se vai continuar. Como eu já falei, são mais de 170 que já desistiram. O Jean-Luc Mélenchon, que é o líder do partido de extrema esquerda, ele já anunciou que todos os candidatos que ficaram em terceiro lugar dessa frente de esquerda vão desistir para apoiar o segundo, para evitar a chegada da extrema-direita, mas essas imagens que a gente vê aí, muita gente criticou, porque quando ele fez esse anúncio, quem estava do lado dele é uma deputada, ela é francesa e também palestina, ela estava aí com um lenço palestino, então muita gente criticou porque não era a hora dela aparecer com esse lenço, já que eles são taxados antissemita, e isso pode muito afastar o voto do eleitor de centro, do eleitor de centro-direita, do eleitor do presidente Macron, por exemplo. Os republicanos que ficaram em quarto lugar já liberaram os eleitores, diz que eles vão ter que votar com a consciência, não apoiaram ninguém. E o Macron, muitos jornais aqui da Europa estão dizendo que é o fim da era Macron. Lembrando que ele continua presidente, são eleições legislativas, mas será possível governar não tendo maioria no parlamento? Bem, isso aí o tempo vai dizer, porque a gente também não sabe o que vai acontecer no próximo domingo, né, Ari? Só o tempo dirá e a gente aguarda. Sem dúvida, Socorro, o mundo com os olhos voltados para a França. Muito obrigado, excelente segunda para você, a gente se reencontra amanhã. Para nós. Até. E agora vamos à manchete de Guga Noblar, o repórter dos bilhões. Na manchete, né, Guga? Infelizmente. E os bilionários? Olha aí, Guga, sua manchete. Pois é, e os bilionários que não sou eu, né? Eles foram blindados. Deputado que investigou fraude das Americanas cobra ir atrás dos 3 principais acionistas. A gente vai mostrar alguma aspas ou posso comentar já, Ari? Pode comentar, Guga, pode comentar. Pois é, gente, essa história agora voltou aí para as manchetes dos jornais, né? A história das Americanas, depois que veio expedir um mandado de prisão contra o ex-CEO, o cara que mandava lá, que era o Miguel Gutierrez, e a ex-diretora, a Ana Saicali. Eles um chegou a ser preso, mas depois foi solto, a outra eles recolheram o passaporte, mas por conta disso voltou aí as manchetes essa história e o pessoal passou a cobrar. Mas e os 3 grandes acionistas? E os donos? E os tubarões? Esses são os peixes médios, né, como falou o Ari mais cedo. Mas e os que eram os donos